Era uma vez um agricultor chinês. Até já parece uma anedota e tudo. E este agricultor chinês precisava do cavalo para lavrar a terra. E um dia, esse cavalo desapareceu. E toda a vizinhança juntou-se nessa tarde, juntou-se com o agricultor e começaram-se a lamentar. Disseram, que pena que isso tenha acontecido, coisa terrível e drástica, porque efetivamente ele necessitava, com grande urgência, do cavalo para poder lavrar a terra. Ao que o agricultor responde, talvez. Às observações que lhe estavam a ser feitas relativamente ao facto de ser uma coisa terrível, ele disse talvez. Passado alguns dias, esse cavalo regressou e com ele trouxe 7 cavalos selvagens. Ou seja, com ele trouxe a bonança de mais cavalos. E a vizinhança juntou-se nessa mesma tarde e comentou esta enorme surpresa agradável, esta boa fortuna que lhe aconteceu. Repara, mais 7 cavalos, tu tiveste coisa fantástica que te aconteceu. E o agricultor respondeu, talvez. E depois, no outro dia, o seu filho, o filho do agricultor que trabalhava com ele, partiu uma perna a tentar domesticar um dos cavalos selvagens. Porque ele era insubmisso e acabou por lesar o seu filho com alguma gravidade, partindo-lhe a perna. E mais uma vez a vizinhança reuniu-se junto do agricultor para comentar. E disse, coisa terrível, o teu filho partir a perna dessa forma e tu precisas dele para trabalhar e ele que era tão jovial e cheio de vitalidade, neste momento agora está totalmente inválido e a recuperação pode ser difícil. Coisa terrível que te aconteceu. E o agricultor responde, talvez. E depois, no outro dia, apareceu o exército, agentes de recrutamento, que estavam a recrutar pessoas para levar para o exército. E toda essa estadia seria quase permanente no exército, pelo menos naquela altura. Então, quando foram ver o jovem, o filho do agricultor, viram que ele tinha a perna partida e que não se revelava em boas condições de saúde para poder ser recrutado. E a vizinhança, que perdeu os seus filhos, que se viu privada dos seus filhos por esta entidade do Estado, para o exército, para um risco de vida, juntou-se novamente ao pai do agricultor e disse que coisa maravilhosa que te aconteceu. Não perdeste o teu filho, vai ficar aqui junto de ti. E o que é que o agricultor respondeu? Talvez. Nós nunca podemos dizer verdadeiramente se aquilo que nos aconteceu é uma boa fortuna ou um infortúnio. Se aquilo que nos acontece é adverso ou se aquilo que nos está a acontecer vai nos trazer positividade. Portanto, isto para desmitificar, de certa forma, um coloquialismo ou uma forma de expressão que nós acabamos por adotar, em que nós dizemos que as coisas nos acontecem. Quando na verdade as coisas simplesmente acontecem. Nós não sabemos se o terminar um relacionamento, se é um infortúnio ou se é uma boa fortuna, se é algo que nos vai trazer consequências positivas, porque imaginem, podem acabar com um relacionamento e sentirem-se muito mal, mas passado uma semana eventualmente conhecem uma pessoa que efetivamente vos complementa de uma melhor maneira, que vos deixa expressar a vossa singularidade. Portanto, se formos a ver, aquilo que vos fez sofrer, agora está-vos a trazer esse regozijo. E já o Nietzsche dizia, as adversidades é que moldam o caráter. Da mesma maneira que, por exemplo, se ganharem a lotaria, não estejam certos de que eventualmente vão ser felizes. E que esse é o segredo. Até porque existem casos concretos desses. Há um caso muito conhecido nos Estados Unidos, e é aquilo que está a aparecer aqui à esquerda, é o nome do senhor que eu agora não me recordo. E todos os pensamentos ou todas as ideias que eventualmente nós possamos plantar na nossa cabeça são essas visualizações. É essa visualização do sonho, é a crença, é aquilo que nos faz perseguir, a resiliência que nós adquirimos. E precisamos de cuidar dessa planta, precisamos de a regar, precisamos tirar as ervas daninhas que eventualmente apareçam, que as querem corromper, precisamos ter cuidado com os ventos, precisamos sistematicamente ter esse cuidado e esse zelo com a planta. Portanto, se a própria natureza se manifesta assim, também os nossos imaginários, até pela própria simbiose e a harmonia que nós já vimos nos episódios anteriores, que temos com a natureza, também nós temos que refletir desta maneira.
E aqui é que está a perseverança da nossa visualização. E temos mesmo que exteriorizar, temos que assinar um contrato, se quiserem, pensem nestes materialismos quase protocolares. Exteriorizem, eu vou conseguir isto, eu vou fazer isto, eu vou conquistar aquilo a que me proponho, eu vou ser o melhor. Digam, eu vou ser o melhor, não há problema rigorosamente nenhum. É isso que vos vai motivar verdadeiramente. Claro que vocês vão falhar e vão cair a um pântano. Vão cair a um pântano seguramente. Mas lembrem-se que até as flores mais bonitas crescem dos pântanos. Lembrem-se, por exemplo, da flor de lótus, que só cresce em pântanos. E por isso é que a flor de lótus foi a melhor flor, ou pelo menos lótus, a palavra, o conceito, que melhor caracterizou o Buda, o Siddhartha, porque foi do pântano que ele floresceu. Por isso é que a melhor posição meditativa é a posição da flor de lótus, precisamente por esse alinhamento e para tentar fazer sobressair esse contacto com a transcendência. Portanto, é lógico que eu não estou a dizer que vocês devem impossibilitar a visualização, mas uma coisa é entender isto, outra coisa é entender que as coisas nos acontecem. Porque aquilo que nos caracteriza, não só a nós, mas a tantas gerações antecedentes como aquelas que estão a vir a seguir a nós, verificamos que nós temos esta ideia, pelo menos esta ideia abstrata, de que tudo é uma montanha e nós estamos numa constante peregrinação até ao cume dessa montanha. E aquilo que infelizmente até fatidicamente nos caracteriza é precisamente o facto de queremos chegar à montanha e ignorar por completo a jornada e até perder a paciência. Isto na própria analogia da jornada que nós utilizamos até sai furado porque nós nem cumprimos devidamente. Mas mesmo que é isto que nós achamos, não é? Efetivamente temos esta peregrinação ou esta jornada que temos que subir. Quando nós dançamos, por exemplo, e pensem na dança. Eu sei que isto é difícil porque atualmente as pessoas só dançam para engatar, né? Aliás, a maioria delas instrumentalizam a dança como um preliminar de sedução. Mas a dança é uma atividade que também tem imensa filosofia, é a poesia com o corpo. Mas pensem numa dança em plural, vamos supor, uma pluralidade de dançantes, uma valsa. Quando nós dançamos, nós não olhamos para um determinado sítio na sala ou na pista e dizemos, pronto, é ali que eu tenho que chegar. Pronto, cheguei. Não. Isto não faria sentido absolutamente nenhum. O único ponto, o ponto fulcral da dança é a dança. É dançar. É aproveitar a dança. Não é? E nós não verificamos isso porque na nossa educação, pelo menos esta perspectiva de que a vida não é uma jornada e de que a vida é algo musical, não nos serve para os nossos cotidianos. Nós entendemos sempre que é necessário ter objetivos para atingir os objetivos e precisamos de sistematicamente fazer isto, porque lá está, é mais uma vez a consequência da nossa educação e daquilo que nós recebemos, não é? Há 3 Cs na vida e antes do terceiro, que é o último, que é a cultura, vem comida e casa primeiro. Portanto, temos que assegurar o nosso sustento para só depois nos preocuparmos com o transcendente ou o que seja. São os 3 Cs. Então, ainda há uma situação mais dramática, que é as pessoas que vivem para se retirar. Vivem para se retirar. E eu conheci pessoas assim. E havia essa dicotomia clara que eu tentava esclarecer, que é as pessoas que trabalham para viver e as pessoas que vivem para trabalhar. E eu conheci pessoas que efetivamente viveram. Tenho pessoas na minha família que viveram para se retirar. E não têm esse regozijo. Não têm essa ideia de sucesso. Podem olhar para trás e sentir isso, mas não têm essa sensação indescritível. Não existe essa felicidade do já cheguei e sei que já cheguei. E isto só acontece porque as pessoas estão a fazer batota com elas próprias. Porque as pessoas serviram-se da analogia da jornada e não se serviram da analogia da música. Esqueceram-se de dançar ou de cantar enquanto a música estava a tocar. Eu, para ser feliz, posso ser feliz agora, porque é o único momento que existe. Não é um objetivo no momento futuro que não existe que me vai trazer essa felicidade. E isto é uma mentira que nos está a ser perpetuada. E perpetuada com propósito e com intencionalidade para manter a sociedade sã, uma sociedade quase como formigas, não é? Nós esbarramos numa pessoa e pedimos desculpa e com licença e vamos à sua vida, não é? Porque somos formigas e temos que ir. Quando nós devemos estar a fazer conexões, não interessa chegar ao topo da montanha, interessa o dançar dentro da montanha. Mas lá está, também achei que algo me era devido, unicamente pela minha singularidade. Algo me era devido. E qualquer contacto que eu tinha com as pessoas
essa pessoa tinha responsabilidade de perceber que alguém me deve alguma coisa. Não sei se estou a entender a profundidade do raciocínio, mas a verdade é que isto foi uma superstição na minha vida durante muito tempo. Foi uma ideia de que eu era diferente e as pessoas eram todas iguais. Ou mais iguais e eu era menos igual. Mas não interessa, porque a conceptualização vai dar quase ao mesmo. Então, e é isso que nós vamos falar aqui neste episódio, que é relativamente a este adjetivo ou esta característica que me acompanhou. Foi-me acompanhando. Foi-me acompanhando e que foi submetida a exercícios analíticos, tanto pessoais como de grupo, e foi-me caracterizado isto. E eu tive que pensar mesmo se efetivamente a arrogância, se eu era primeiramente arrogante e depois era, ou se eu era e só depois, secundariamente, era arrogante. Esta foi a reflexão. A arrogância do intelecto. Precisamente por responsabilizar os meus fracassos ou as minhas incapacidades nos outros. Por causa de uma alegada diferença que não estava a ser reconhecida. E no episódio anterior eu partilhei os traumas que eu tive com a escola e eu julguei mesmo que havia aqui um desvio dos meus caminhos, um caminho desviante, por causa dessa mediocridade servil. Ou seja, eu estou a ser desviado dos meus verdadeiros propósitos, da minha intencionalidade pensante, por causa desta mediocridade de perpetuar estes métodos falíveis, estes métodos quantitativos, estes métodos que são métodos coletivistas relativamente às coisas, esta ideia de que é jornada, não é esta coisa fantástica musical que temos que utilizar como a verdadeira analogia. E subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. 1 é loucura, 2 é movimento.